Bem-vindos mais uma vez, vamos gravar o nosso Vez aí Cast, nosso podcast semanal do CRMV-MG, que vão trazer assuntos aí da medicina veterinária, da zootecnia, da sociedade como um todo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre atuação profissional, ética, saúde única, agronegócio, carreira, saúde mental, empreendedorismo, muito mais. Muito bem. Pessoal, hoje nós temos um convidado muito especial, assim. Nós temos aqui sou suspeito para falar, né? Um grande amigo, um colega, um cara que eu admiro pra caramba e que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é o professor Aldair Pinto. Como é que é? Johannes? Voyames. Voyames. Todo mundo fala Voyames, mas é Voyames. Pessoal, o Aldair é um colega que eu comecei a ouvir falar dele há muito tempo. Já te falei, né, do Rodrigo, falando de você. Ele falou, pô, tem um cara que você tem que conhecer, que saca tudo de leishmania, faz umas lâminas e não sei o quê. E a partir daí a gente começou a ficar mais próximo, né? Então, o Aldair, pessoal, é médico veterinário, mestrado, doutorado. Quantos pós-doutorados já? Só um. Só um pós-doutorado. Pelo amor de Deus, só não tá bom. Com leishmania. E tem uma história muito bacana aí na medicina veterinária, cara, que muito rapidamente atingiu aí um patamar muito legal. E agora ele está nessa vertente agora do resgate, presidente da Anclivepa também, né? O que mais? Estou na Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, estou na diretoria da Associação Brasileira de MVL, agora nessa nova gestão. Sou presidente da ONG, do Resgate, e sou presidente também da Associação Latino-Americana de Desastres. Tá bom. Pouco, né? Bom, mas hoje nosso bate-papo, daí a gente vai falar um pouco de resgate. Sim. Mas antes de falar do grupo de resgate, eu queria falar assim, como é que começou essa questão do resgate? Que eu lembro que a gente foi justamente em Brumadinho, né? Foi, exatamente. Conta aí pra gente, como é que foi que começou, como é que foram os primeiros passos, aí a gente vai desembolando. Vamos lá. É uma história assim, que ela mistura uma certa situação triste, né, para todos nós, mas ao mesmo tempo importante. Antes de mais nada, né, agradecer estar aqui e dizer que se hoje eu estou na Anclivepa também foi porque você me chamou, não sei se você lembra. Lembro. 2013 para 2014, né, eu fui dar um curso de leishmania e a gente sempre imaginava que a Anclivepa era uma associação muito fechada, de pessoas. E você velhinhos, falou, não, velhinhos, gente que já tinha o domínio da clínica, donos de clínica, e era uma coisa meio corporativista. E aí você me chamou para uma reunião em 2014 com o Abílio, né, que foi nosso vice-presidente hoje. E a gente teve assim, uma visão completamente diferente, de lá para cá, tô até hoje, né? Desde 2013 para 2014, que a gente montou o CBA. Foi. E que hoje, esse ano que vem, a gente vai fazer o CBA aqui, né? A gente ainda vai conversar muito do CBA. Vamos ter vários episódios sobre o CBA. Inclusive, Natália, a gente podia programar um estúdio lá no CBA, viu? Vamos fazer, hein? Vamos deixar o pessoal aqui da técnica maluca, assim, né? Montar tudo lá. Mas então o que acontece? Desde aquela época, né, de Brumadinho, o que aconteceu, lembro como se fosse agora, assim, você me ligou, vocês tiveram uma reunião uma semana antes, né, assim, 5 dias antes, para discutir, desde quando aconteceu Mariana, do que seria se nós tivéssemos um novo rompimento, como que a medicina veterinária e a zootecnia iriam trabalhar junto aos órgãos oficiais. E aí quando a barragem rompeu, eu estava preparado para viajar, e aí você me ligou, falou assim, Aldair, tem uma incumbência para você aqui. O pessoal da Vale está procurando médicos veterinários que possam auxiliar aqui no trabalho da construção de um hospital, situação de emergência. Você quer? Eu falei, quero. E aí você desligou o telefone, a mulher da Vale me ligou e falou, tudo bem, Aldair, a gente está com um pouco de pressa, você está disponível? Eu estava arrumando a mala para viajar. Eu falei, tô. Eu falei com ela, quanto tempo você me dá? Ela falou, tô na porta da sua casa. E aí eu entrei no carro, fui. E a gente começou essa história de viver um pouco cenário de desastre, né? A gente foi completamente sem experiência, mas com muita vontade de fazer a coisa acontecer. E depois de 2019, a gente viu que existia uma necessidade da gente ter, não era uma equipe, mas que a gente tivesse médicos veterinários incorporados aos trabalhos junto às corporações de bombeiro, à defesa civil, em situações de calamidade. E de lá para cá a gente vem com equipes, com trabalhos, com associações que envolvem esse cenário todo de desastre. Nós temos médicos veterinários que trabalharam antes de Brumadinho, né? Colegas também que trabalharam em Mariana em 2015, em Rio Casca, mas desde 2019 até então foi quando surgiu para mim, pelo menos, a história da medicina veterinária de desastre. Vamos aproveitar esse bate-papo de Brumadinho, né? Porque foi um negócio muito maluco, né?
Eu estava contando, já contei para inúmeras pessoas assim, que me chamaram lá um dia e colocaram no helicóptero assim, sobrevoa, ajuda a ver se tem animal aí. Eu saí de lá, fui para casa, fui dormir, assim, né? Que era um negócio assustador. O hospital veterinário ficava do lado do necrotério, né? Necrotério. Ali na igrejinha, helicóptero subindo, aquele cheiro de gasolina, um negócio meio Platum, assim, né? Eu costumo dizer assim, Bruno, que tudo que a gente vê na televisão, quando trabalha em desastres, tudo que as pessoas que não estão presentes assistem representa 30 ou 40% da realidade. Só quem está lá sabe realmente o tanto que é difícil e o tanto que é complexo isso que a gente viveu, né? Se a gente fosse falar só de Brumadinho, a gente ficaria aqui, nós dois pelo menos, até 2 ou 3 horas só de podcast falando de Brumadinho, porque foram cenas e situações que a gente viveu que foram muito traumatizantes, né? A gente teve a situação de talvez um dos primeiros trabalhos de resgate aéreo de um bovino, né, dentro do Brasil e de Minas, talvez tenha sido o primeiro, assim, em Minas. Mas foi aquele resgate daqueles bovinos, a situação de conviver com o necrotério, com o hospital que a gente montou em 48 horas, foi uma situação muito Então, maluca. isso foi muito maluco, né? Em 48 48 horas, o Ministério Público tem que montar um hospital, segunda-feira tem que estar pronto, né? Exatamente, foi muito maluco. A gente chegou lá para a reunião, eu lembro como se fosse agora, assim, a moça da Vale chamou, a gente foi lá para o Córrego do Feijão, aquela loucura, todo mundo procurando nomes das pessoas perdidas, das pessoas desaparecidas. E ela falou: você tem que montar um hospital nessa quadra de futebol aqui. Aí eu falei com ela: bom, eu tenho 3 perguntas. Primeiro, quanto nós temos? Ela falou: quanto você precisar. Isso é uma coisa interessante que talvez não tenha acontecido em nenhum outro desastre. A gente ter todo o recurso que precisava. Ela falou: tá, eu tenho tudo que eu preciso. O que mais você precisa, professor? Eu falei: olha, eu preciso de uma equipe. Eu vou trazer os meus alunos para cá. Ela falou comigo: não, mas aí eu acho que é um pouco mais complicado. Você vai trazer aluno para vir para um lugar como esse? Como é que você explica você trazer alunos para cá? Eu falei: não, são pessoas que eu confio, que eu trabalho, e eu acredito que vai dar certo. Ela falou: e a terceira coisa? Eu falei: a terceira coisa é quanto tempo que a gente tem? Ela falou: 48 horas para montar um hospital. Com todos os recursos para animal silvestre, grandes, pequenos. Foi realmente muito maluco, assim. Não, o Brumadinho foi o start mesmo, né? Exatamente. Isso foi muito bacana. E foi legal, assim, né? Apesar de toda a situação, que o negócio se profissionalizou ali em Brumadinho, né? Que eu tive em Mariana, e eu lembro que Mariana estava meio caótico, assim, né? Eu tinha 100 cães, aí tinham 100 toneladas de ração, e os colegas chegavam lá de bermuda, iam para o mato e tinham que ser resgatados. Exatamente. Eu acho que essa visão, esse ponto que você colocou, é super importante porque a profissionalização das equipes, ela veio depois de Brumadinho por uma questão, eu diria que até necessária. Depois do que a gente viveu em Mariana e Brumadinho com aquela proximidade, eu não sei se você lembra, a gente queria montar, inclusive, uma equipe do conselho, você lembra? Lembro. Não, vamos tentar montar uma equipe do conselho, mas não era representação da autarquia, a gente não tinha essa condição. Só que dali a gente percebeu que o médico veterinário ele é necessário. Em todas as situações que envolvem qualquer cenário de desastre, a gente precisa do médico veterinário. Então, dali, a gente começou a ver que o médico veterinário tem um espaço para trabalhar, talvez dentro da profissão, a área que a gente mais é generalista, né, do que diz a nossa resolução, seja realmente no desastre. E foi ali que a gente começou todo esse trabalho que vem acontecendo hoje no Brasil de maneira, né, que está, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Bom, vou puxar mais um pouquinho antes de chegar no grupo de resgate. E você lembra daquela história do Pantanal também? Que coisa maluca que foi, né, cara? Pantanal Conta aí, pessoal, como é que foi também. O Bruno tá em todas, né? Engraçado que em todas essas situações o presidente é como se fosse ali no... O imã, né? O imã. Eu lembro também que eu estava em casa e meu telefone tocou Bruno. Meia-noite, né? Meia-noite. Falou: bicho, é o seguinte, o nosso colega Felipe Coutinho, né, que é o nosso médico veterinário aqui de Minas, inclusive um abraço para ele, é um cara excepcional, tava me ajudando esses dias a montar umas coisas para onça. E aí o Felipe Coutinho ligou pro Bruno e falou: bicho, a situação aqui tá caótica. Tá caótica, em 2020, aquela queimada, aquelas situações. Um colega zootecnista morreu, você lembra? Lembro. Um colega zootecnista do Mato Grosso, tentando ajudar nos resgates, acabou falecendo. E aí o Coutinho te ligou e falou: Bruno, a gente precisa de gente aqui. Aí você me ligou e falou: daí é o seguinte, o Coutinho tá precisando de gente lá para trabalhar. Eu falei: bora. E a gente desligou o telefone meia-noite, uma semana depois a gente já tava lá, fazendo um resgate daquelas onças, daqueles animais que passam no Fantástico, por aí vai. Foi muito legal. Cara, aí você me chamou a atenção para um ponto interessante, que aí lá no Pantanal ficou muito claro, assim, porque Brumadinho estava muito intenso, aquele negócio não parava o tempo todo, né? E no Pantanal as coisas, né, depois começaram a ficar um pouco mais espaçadas, assim. Esse dia a dia do resgate, como é que é, cara? Que lá ficou muito claro, isso não é...
a televisão mostra só a hora do salvamento ali, assim, né? E como é que é esse dia a dia, cara, do resgate? Eu gosto muito desse tema pelo seguinte: o que a gente mais ouve para os médicos veterinários que trabalham com isso é o seguinte: vocês são heróis. Só que as pessoas, às vezes, só enxergam a conclusão do cenário. Ou seja, na hora que o animal está ali, ele foi retirado do fogo, o animal foi retirado da situação de vulnerabilidade, e esse é o vídeo que marca as pessoas, porque realmente ele é emotivo, né? Você vê salvar qualquer que seja a vida, ele é muito emotivo. Só que as pessoas não entendem todo o complexo técnico profissional do antes do salvamento, que isso é importante. Eu lembro quando a gente foi para o Pantanal, no Mato Grosso primeiro, uma semana depois, o ex-presidente, o Rodrigo Piva, tinha te ligado, você lembra? Do Mato Grosso do Sul, e falou: Bruno, eu não tenho ideia de como é que funciona isso. Eu preciso de uma equipe para me ajudar aqui. Aí você me ligou, estava lá no Pantanal do Mato Grosso, deixei uma parte da equipe e fui para o Mato Grosso do Sul. Então ali a gente começou a ver que para salvar os animais, você tem que ter um certo conhecimento e uma certa disposição de técnicas que a gente veio desenvolvendo depois de 2020. Então hoje a gente tem algumas coisas descritas, tem alguns trabalhos publicados que mostram que o médico veterinário não é só ir fazer esse socorro. Ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter um treinamento que normalmente a gente não aprende na faculdade, que fique claro, né? Que a gente precisa ter um certo treinamento que envolve até outras áreas profissionais de interdisciplinaridade, até a hora que você consegue fazer aquele salvamento. Então existe um mundo atrás da mídia, atrás da televisão, até que aquele resgate aconteça. É. E essa preparação, cara, assim, o que precisa, assim? Porque eu lembro justamente quando eu falei, Mariana, chegava o pessoal lá e vinha e assim, dava muito mais trabalho do que os bichos, assim. Como é que você tem visto aí? Como é que tem sido a preparação da sua equipe? O que você tem sugerido aí? Show. Bom, Bruno, eu costumo conversar com as pessoas e dizer o seguinte: olha como é muito nítido para nós quando a gente trabalha com a medicina e faz a analogia para a medicina veterinária. Então vamos lá. Hoje você é um médico. Médico, formou numa escola de medicina humana. Você é um neurologista. Quando você está com seu carro no trânsito e uma pessoa, um motoqueiro, cai, qual que é o protocolo do médico neurologista? Ele vai ligar para o SAMU. E se ele for cirurgião, ele vai ligar para o SAMU. E se ele for um médico emergencista, ele vai prestar os primeiros socorros e vai ligar para o SAMU. Então, como a gente vê isso na medicina, vamos traduzir para a veterinária. Eu sou cirurgião, eu sou neurologista veterinário, eu sou qualquer uma das áreas profissionais. Se eu ver um animal atropelado, a primeira coisa que o médico veterinário faz é ir lá atuar. Por quê que a gente faz isso? Porque a veterinária ainda não tem aquela área profissional da paramedicina. Na medicina hoje você tem os paramédicos, que são os socorristas que trabalham com atendimento pré-hospitalar. Na veterinária a gente não tinha isso até então. Então, quando a gente precisa preparar o médico veterinário, a gente primeiro precisa esquecer o que a gente aprendeu dentro da faculdade. Por quê? Dentro das universidades, o médico veterinário aprende o tratamento e socorro do ambiente hospitalar, que a gente chama de ambiente controlado. Se eu tenho um animal atropelado dentro do consultório, eu sei aonde tem o meu laringoscópio, onde tem a minha ampola de tramadol, eu sei onde está a minha seringa. Mas quando eu faço isso na rua, onde eu não tenho esse ambiente controlado, eu estou falando de um universo que a veterinária ainda não me ensinou. Então, a preparação para o médico veterinário trabalhar com a situação de desastres e de socorrismo, ela vem principalmente para a gente adaptar a paramedicina à medicina veterinária de atendimento pré-hospitalar. Começa por aí. Legal, cara. E estrutura, assim, de pessoal e estrutura física de equipamentos? O que você fala hoje que precisa, assim, para começar? Porque tem muita gente afim, né, cara, de entrar nessa área, até mesmo por causa desse glamour, né? Mas o negócio Exatamente. envolve muita coisa, né? Com certeza. O que eu vejo, assim, é que todo médico veterinário que trabalha com a medicina, com a parte médica da profissão, ou também não, assim, se não precisar trabalhar diretamente com essa parte médica, a gente tem a premissa do salvar. O médico veterinário, ele está ali, quando ele começa a trabalhar, ele enxerga o animal, o paciente, ele fala, o meu objetivo aqui é salvar esse paciente. Então todo mundo quer ir para um desastre, não somente pelo glamour, mas às vezes pelo próprio sentimento inerente da profissão em salvar animais. Só que existe um porém. Quando nós saímos da medicina veterinária para um desastre, para trabalhar, eu preciso entender um pouco sobre segurança. Eu preciso entender um pouco sobre regras de biossegurança
E preciso entender que existem corporações com ensinamentos que o meu curso de veterinária não me deu. Então, ir para o Pantanal, salvar animais no fogo, a primeira coisa que eu me pergunto, o que é fogo? O que é um incêndio florestal? Como combato o incêndio florestal? Eu posso chegar até o fogo ou não posso? Aí a gente dá uma pausa na veterinária e fala, opa, eu preciso aprender outras profissões para criar essa interdisciplinaridade. Então aí quando a gente fala de equipamentos e a gente fala de estrutura, a primeira coisa que o médico veterinário que trabalha em cenários de desastre precisa é aprender sobre as estruturas organizacionais de desastre. Então nós estamos falando sobre sistema de comando integrado. Você lembra muito bem, né? Uma semana antes da barragem romper, você teve uma reunião com bombeiro, com defesa civil, com a polícia militar. Aquilo já é um sistema de comando de incidentes, um comando integrado. Então a gente precisa entender como essas entidades funcionam, entender que a nossa segurança médico-veterinária é feita por um outro profissional, até o ponto em que eu aprenda a ser um bombeiro e tenho um título para isso. Então essa estrutura toda para trabalhar em desastre, ela precisa existir e ela precisa ser aprendida depois ou fora da faculdade. Sobre equipamentos, a gente tem uma regra muito comum quando a gente fala de trabalho de socorrismo, que é a regra dos 3 S. O que são a regra dos 3 S? Você tem, primeiro, o estudo, o segundo são as equipes e o terceiro, os equipamentos. Não adianta eu ter equipamento se eu não sei como esse equipamento funciona. Não adianta eu ter uma equipe bem informada se eu também não tenho equipamento e se eu não estudo como uma equipe se organiza. Então, toda vez que o médico veterinário quiser trabalhar com desastre ou com socorrismo, ele tem que lembrar da regra dos 3 S. Estudo, equipe e equipamento. Aí a gente começa e inicia os estudos nesses equipamentos, enfim, do que a gente vai precisar. Bacana. Cara, e outra coisa, os 3 S's. Como é que a gente faz para conseguir esses 3 S? Recurso para eles. Cara. Essa é a pergunta que vale milhões. É o que a gente mais ouve. Tá, legal, vi vocês lá no início do ano sei lá, a gente trabalhou agora em Joatuba. Pô, tinha uma casa com 9 cachorros, o bombeiro voltou com o bote virado, falou, não vai lá não, que não tem como passar. E aí a gente foi lá, resgatou os 9 cães, bote salva-vidas, colete, estrutura. Tá, quem financia? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma equipe que trabalha hoje com resgate, ela precisa de ter um mínimo de uma estrutura organizacional de empresa. Hoje, por exemplo, nós somos uma ONG, uma entidade, uma associação. Ela não tem fins lucrativos por uma questão estrutural da nossa empresa, mas ela é uma entidade que se financia. Como? Nós temos financiamento baseado em doações das pessoas, nós temos financiamento baseado em serviços prestados por essa entidade, porque existe trabalho hoje, e é interessante dizer isso, nós temos hoje uma área profissional. Medicina de desastre, socorro, resgate técnico é uma área profissional que financeiramente ela se paga. Então você tem esses trabalhos que são feitos e você tem também uma estrutura interessante que são os vínculos com outras entidades que fomentam. Por exemplo, quando você pega hoje a Ampara Animal é uma das maiores entidades do Brasil que trabalha no Pantanal, que trabalha em São Paulo. Essas entidades são financiadas por vários projetos, através de leis de incentivo, através de programas de grandes empresas que fomentam o meio ambiente, e existem também os recursos municipais, estaduais e federais para entidades que realizam esse trabalho. Legal demais. E deixa eu te perguntar, você enxerga em algum momento que o serviço público vai assumir essa parte de resgate? Eu não tenho dúvida disso. Vamos acompanhar a cronologia do que vem acontecendo, levando à esfera política do nosso país, levando à esfera da importância que as pessoas estão dando à presença dos animais na sociedade. Se a gente pegar há 7 anos atrás, 10 anos atrás, ninguém falava sobre a questão de maus tratos animal como se fala hoje. O animal há 10 anos atrás, Bruno, você vai lembrar disso comigo, se você tivesse um cão com leishmania, vou dar exemplo de leishmania, o que a gente tinha que fazer com esse cão com leishmania? Sacrificava tudo, Sacrificar tudo. Por quê? Porque sim. Peraí, mas e onde entra o sentimento da pessoa? Onde entra esse indivíduo ser um ente da família? Isso vem de alguns poucos anos. Quando você fala que o animal ele representa na sociedade hoje um ente, existem políticos que são eleitos para cuidar dessa classe, desses entes.
Nós temos hoje no Brasil, praticamente em todas as cidades, em todos os estados, políticos que são eleitos, chamados de políticos da causa animal. Então, quando você fala da causa animal, o primeiro ponto nessa cronologia que aperta para todos os municípios e estados é: nós não temos quem cuida do cachorro da rua. Ok? Esse é um problema. Quando o político vem e cria projetos de lei para cuidar desse cachorro de rua, nós temos no primeiro momento que a responsabilidade do Estado é cuidar desse animal. Aí eu te pergunto, hoje uma pessoa atropelada, existe um recurso que é o SAMU, que ele é federal, existem os bombeiros que fazem o socorro, destinam essa pessoa a um hospital público, ela recebe aquele atendimento. E o cachorro atropelado? Vai para onde, né? Vai para onde? Responsabilidade de A quem? responsabilidade é de quem? Ninguém tem dúvida que a responsabilidade é do Estado. Mas para isso, precisa de uma imposição do legislativo sobre. E vem acontecendo, exemplo de Belo Horizonte, exemplo de São Paulo. Hoje existe uma lei em Belo Horizonte que, se você atropelar um cachorro, você tem por obrigação de socorrê-lo. E no artigo 2 dessa lei fala, se você não socorrer, você precisa de um canal da prefeitura para ligar, e desse canal a prefeitura tem que assumir essa demanda. Pergunta, quem é esse profissional que assume a demanda de socorrer um animal? E destina esse animal para onde? Então, pela cronologia da história, o hospital público, os hospitais públicos, os efeitos legislativos que vem tendo em favor da causa, vão fazer com que, daqui pouco tempo, todas as cidades do Brasil tenham um serviço semelhante ao SAMU de atendimento e socorro de animais. Com certeza isso não dura, não acredito que em mais de 5 anos a gente não tenha uma resolução para isso. Ó, falando em serviço público, cara, agora é o seguinte, eu aqui no conselho, o que você fala? O que o conselho precisa fazer para trabalhar nessa área regulamentar? Assim, olha, o conselho está precisando fazer isso. Show. O conselho já começou. Porque o conselho, não sei se todo mundo sabe, o conselho tem uma comissão de medicina veterinária de desastres. Então, assim, se a gente for pegar na história, o nosso conselho montou essa comissão, talvez tenha sido a terceira. Segunda ou terceira comissão montada no Brasil. Foi a nossa, né? A gente teve reuniões de comissão, de outras comissões em desastre lá em Brumadinho. A Comissão de Medicina Veterinária Legal foi fundada em Brumadinho. Então, assim, a gente já começou. Você tendo uma comissão de médicos veterinários, só para as pessoas poderem entender. Você lembra das chuvas de 2021 de Minas Gerais? Sim. A gente estava na Bahia trabalhando e aí a comissão nos acionou. Atenção, equipe de Minas Gerais, precisamos de vocês aqui. Na época estava a Liza, estava o médico veterinário, o Eutálio, que estavam à frente, junto com o Zago de São Paulo, eles montaram aqui no conselho a estrutura para que a gente pudesse reportar o que estava sendo feito, quantos animais tinham sido salvos, e o conselho, então, naquele momento, ele já tinha abraçado para si o desastre. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que a gente precisa nesse momento é importantíssimo. Hoje, as instituições de ensino precisam enxergar o socorrismo e resgate animal como sendo uma entidade, uma área de profissão. Ah, mas isso é função do Ministério da Educação. Ok. Mas isso, nas novas diretrizes de como nós montaremos as DCNs, as discussões da formação da grade curricular do médico veterinário, a gente já precisa ter a estrutura do socorrismo e do resgate, atendimento pré-hospitalar dentro das escolas. E o segundo ponto que eu acho que o Conselho pode atuar nisso é o que a gente também já fez, que são as criações das resoluções. Porque senão a gente vai ter o quê? Um médico veterinário que, por ele ser médico veterinário, ele diz, não, eu vou para um desastre e vou trabalhar, porque eu posso. Mas espera aí. Até onde você pode? O que é ético, da nossa parte, atender um animal? Vou te contar uma coisa, eu assisti uma palestra outro dia, estava falando de desastre, e aí o colega colocou a imagem assim de um cachorrinho em um desastre que ele trabalhou, não foi aqui em Minas, de um cachorrinho em cima de uma cadeira, e aí ele colocou o seguinte: a Defesa Civil pediu a pessoa para evacuar aquela casa. Mas a pessoa falou, eu não saio por causa desse cachorro. O cachorro era a vida daquela pessoa. Até aí tudo bem. Vamos imaginar que essa casa encha d'água. Ela encheu de água. Aquele animal, ele afogou. O que adianta eu ser um médico veterinário naquele momento, só que gosta de trabalhar em desastre, se eu não tenho a experiência da emergência médica, se eu não tenho a experiência do atendimento de urgência e emergência de pequenos animais, naquele momento?
Mas eu sou um médico veterinário de desastre. Espera aí. Mas você, como médico veterinário, você segue a resolução 1138. Você, no artigo 9º, você tem as imperícias, as imprudências e as negligências do seu atendimento. Então não basta ser só médico veterinário e ir para um desastre. Eu preciso saber que naquele momento, eticamente, profissionalmente, eu tenho responsabilidade sobre aquele paciente. Lá no Chile, né? Como é que foi lá a história lá do Chile? No Chile foi a mesma coisa. O que aconteceu? Nós saímos daqui do Chile, nós recebemos um pedido de um governador. Lá no Chile é diferente daqui, porque você não tem prefeitos. Até tem prefeitos, você não tem, na verdade, governador. Não existe Minas Gerais, existem comunas, que eles chamam, que são grandes regiões. E essas regiões são legisladas por várias pessoas. Então veio um desses governadores, entre aspas, e anunciou que ele precisava da nossa equipe, e a gente foi. Só que quando a gente chegou lá, pelas leis, o nosso CRMV não vale no Chile. Porque a gente precisava validá-lo para que a gente pudesse atuar. Então, quando a gente chegou no Chile, nós tivemos uma reunião com o pessoal do COMEDVET, que é uma associação semelhante ao Conselho, onde eles deixaram claros que era importante para nós a atuação como bombeiros, porque a nossa equipe, todo mundo é bombeiro, como paramédicos, mas a gente não poderia aplicar medicações, não poderíamos operar animais, não poderíamos atuar como médico veterinário, porque o nosso CRMV não vale lá. Então, antes da gente iniciar, olha que interessante, a gente estruturou numa conversa que nós fomos para lá como socorristas, auxiliamos os bombeiros, mas trabalhamos com um médico veterinário chileno. Precisa aplicar uma medicação. Quem aplica? O médico veterinário chileno. Então, isso talvez seja importante até a gente discutir para que os médicos veterinários do Brasil, quando forem atuar, tenham não só a experiência, mas tenham também o registro válido. A gente precisa ter a validação nacional para atuar em outros estados, e eu acho que são pontos interessantes. Cara, isso tem um negócio legal que é na área humana, né? Na medicina humana tem lá aquela figura do bom samaritano, né? Então, até nos seguros, quando a gente faz seguro de responsabilidade civil, então você vai lá, você socorre uma pessoa ali assim, e por um acaso a pessoa morre, né? Mesmo você querendo fazer o bem, você vai ser de alguma forma envolvido naquilo, né? Então, os colegas às vezes não entendem isso, e aí depois falam, mas eu vim fazer o bem, mas agora vocês estão me processando. Se você falhou ali tecnicamente, assim, você pode estar querendo fazer a melhor coisa do mundo, mas você vai ser, alguém pode te questionar. Aconteceu em Brumadinho, aquela situação, você lembra da vaca, lembro, né? Aquele abate lá daquele animal e tudo. Lembro. São situações que a gente vive diariamente que é muito importante as pessoas entenderem. No Pantanal, Bruno, quando a gente chegou lá e aquele vídeo passou no Fantástico, aquela coisa toda, eu não lembro quantas pessoas me mandaram mensagem assim, daí eu quero ir pro Pantanal. Teve uma aluna de veterinária, que não era daqui de Minas, ela era lá do Mato Grosso, ela mandou mensagem assim, falou, professor, eu não quero saber se você tá falando para eu não ir. Eu vou. Eu tô com a minha mala aqui, vou. Falei, querida, você tem que tomar um cuidado, porque você aqui, talvez você se transforme em uma vítima. E isso tem trazido para nós, olha que interessante. Eu já ouvi isso dentro da corporação de bombeiros. Bombeiro tem pânico de voluntários socorristas que não entendem o mínimo de estrutura básica para trabalhar. Por quê? Se eu saio de casa como médico veterinário para socorrer um animal e eu não tenho essa experiência, eu me transformo em uma vítima, eu vou dar mais um trabalho para o bombeiro. Você lembra do caso de Brumadinho, do cara que foi pego por um enxame de abelha, subindo no drone? Lembro. Olha que situação, o cara saiu e falou, espaço aéreo fechado, ninguém pode sobrevoar. O cara falou, não, vou subir um drone. Subiu o drone bateu numa caixa de abelha, caiu em cima do cara, o cara era alérgico. E o bombeiro teve que tirar uma aeronave de Brumadinho para levar esse cara para Belo Horizonte para socorrer, enquanto tinha gente precisando de socorro lá. Então, isso que você falou para mim assim, é super importante e a gente precisa frisar isso. Não é porque eu sou médico veterinário que eu posso ir para um desastre. Eu até posso, mas eu preciso, antes de ser médico veterinário, de entender o mínimo de estrutura de como isso funciona, para que eu não crie mais problema do que eu posso ajudar. Mas para ajudar, eu preciso também não causar mais problema. Massa. Cara, a gente já tá indo pro finalzinho, mas fala assim, como é que é o dia a dia? Eu acompanho, às vezes, lá no hospital público, o pessoal fica lá o dia inteiro lá de... É gandola que chama? É gandola. Gandola. Fica todo mundo assim esperando. Como é que é o dia a dia, Deus, assim, um dia normal aí, assim, a princípio. Eu sei que agora vocês vão aí buscar um animal que tá meio perdido por aí, né? Mas como é que é o dia a dia? Isso é importante, assim, olha só. Hoje, um grupo de resgate,
ele tem várias formas de atuação. Existem grupos de resgate que atuam exclusivamente em desastres. Então, são grupos que ficam, né, de pessoas de sobreaviso. Assim que é acionado um desastre nacional, entra em contato com o CRMV do Estado, alinha os trabalhos e as equipes se deslocam. O nosso trabalho aqui em Belo Horizonte, ele tem... a gente tem 4 formas de trabalhar. Nós trabalhamos em desastres. Esse ano, por exemplo, fomos para o Chile. A gente trabalhou no início do ano nas chuvas. Nós trabalhamos com socorrismo e com resgate técnico animal. O que é isso? Nós fazemos hoje atendimento semelhante ao que o SAMU faz dentro da cidade de Belo Horizonte, da grande BH. A gente faz esse trabalho com qualquer espécie. Então, a gente faz esse atendimento de socorro para o hospital público. Nós temos um trabalho que é esse de captura de animais que são perdidos. Isso é muito importante. Também é um trabalho que hoje, só esse mês, foram 3 trabalhos desses. A pessoa perdeu um animal, está sumido. Um animal entrou no meio de uma mata, um animal está perdido numa floresta, o que for. A gente tem esse modelo de trabalho. E, por fim, a gente tem o trabalho de montar operações de busca e resgate de animais. Então, vamos lá. Hoje, se tiver um desastre, a gente tem uma equipe. No hospital público, a gente tem a equipe que fica de sobreaviso. O nosso sobreaviso é 24 horas. Então, a gente tem 5 socorristas à disposição de 8 da manhã às 8 da manhã, de segunda a segunda. Quando a população, o que a gente chama de população? As pessoas ligam para o hospital público, olha, tem um animal atropelado. A prefeitura nos liga, tem um cavalo caído. Ah, tem uma onça no Santa Efigênia, igual aconteceu ano passado. Ah, temos um animal que caiu no Arrudas. Tem um cavalo atropelado. A equipe automaticamente se desloca. E aí já começa todo o trabalho de saber para onde que esse animal vai, em qual local que ele vai ser atendido. A equipe desloca, faz esse atendimento. Isso é 24 horas. Ontem foi domingo. Ontem, às 23 horas, a equipe estava terminando de fazer a captura de uma serpente. Foi para uma casa, porque a pessoa ligou para a corporação de bombeiros e para a Polícia Militar Ambiental, e era uma serpente, provavelmente peçonhenta, precisa de uma equipe técnica para fazer o trabalho. Aí a gente foi e fez esse trabalho. No sábado, estávamos junto ao IBAMA, fazendo a captura de uma onça lá em Ouro Branco. Então, é o dia inteiro que a gente faz esse trabalho. E aí tem essas pessoas que ficam de sobreaviso 24 horas por dia, disponível para fazer esse trabalho dentro de Belo Horizonte, dentro da grande BH. Massa, cara. Seguinte, antes da gente encerrar, como é que faz para chamar vocês? É fácil. Assim, eu tenho seu celular, eu não vou passar aqui pro pessoal, mas como é que faz? Para entrar em contato com grupos, quem quiser participar, quem quiser contribuir, quem precisar de alguma ajuda, como é que faz? Show. Olha só, nossos meios de comunicação, que a gente recebe chamados, são 4 meios principais. Tem um telefone, que normalmente é o meu ou o telefone da prefeitura. Então, quem tiver qualquer animal em Belo Horizonte ou na região metropolitana atropelado, pode e deve ligar no 156, que é o telefone da prefeitura. Pode ligar no telefone da Guarda Municipal. Pode ligar nos bombeiros e pode ligar na Polícia Militar, que automaticamente esse pedido chega para a gente. Esse é o meio de órgãos oficiais. Nós temos um canal de rádio comunicador, que é uma repetidora em Belo Horizonte com uma frequência exclusiva, mas esse não adianta passar porque normalmente ninguém trabalha com rádio, né? Nós temos um e-mail, você fala assim, pô, quem chama por e-mail? O Calil. O prefeito de Belo Horizonte uma vez fez um pedido de resgate via e-mail. Foi o único até hoje, mas foi do prefeito de Belo Horizonte. Pediu um resgate via e-mail, a gente tem, e tem hoje, que eu acho que o meio mais rápido e mais prático, que é o Instagram. Olha que loucura, Bruno. Às vezes a gente recebe o pedido primeiro no Instagram do que a polícia pelo telefone. Então hoje, no grupo de resgate, né, no resgate animal, você mandando a mensagem no Instagram, a gente tem uma das pessoas na equipe que fica 24 horas por conta, chega a mensagem nesse local. O que é importante as pessoas entenderem. Quando você aciona a gente pelo Instagram, ou pelo telefone, ou pela polícia, é importante você ter uma foto e um vídeo de onde esse animal está. Um exemplo rápido. Quando você liga para o bombeiro e fala assim, tem um cara que caiu de moto. Um cara é um ser humano de 70 quilos, ele pode ter 120, ele pode ter 50. Mas é um ser humano que está numa média. Quando o cara fala, tem um animal atropelado, pode ser um cavalo, pode ser um cachorro, pode ser um bovino. E o universo na veterinária é muito diferente. Então é sempre bom ter uma foto para a gente entender aonde esse animal está e quais os equipamentos principais que a gente vai levar. Então hoje, precisou, ligou na polícia, esse pedido vai chegar na gente, mandou e-mail para o grupo de resgate, Instagram e pelos canais que a gente tem de comunicação via rádio, que não é interessante. Não, muito massa. Cara, assim, parece que a gente começou a conversar agora, né? Mas estou vendo aí, já são 40 minutos conversando. Eu falo muito, né? Voando, assim, não, assim, quando o assunto é legal e a pessoa é bacana, o tempo voa, assim.
Vou te agradecer, cara. Assim, a gente vai ter que marcar outras vindas para cá, porque ainda falta coisa para a gente conversar. Tem uma lista de perguntas aqui. A gente tem que falar do CBA, a gente tem que falar do hospital público. Pô, tem muito assunto, assim, vocês estão vendo, né, pessoal? O Aldair é um cara que, além disso, multi-instrumentista, né? A cara de apaixonado que ele está indo, né? Mas, bom, o Aldair é o cara, assim, bom que está sempre perto com a gente aqui. E tem muita coisa pra gente fazer, muito bate-papo pra gente continuar falando. Cara, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Bruno. Ter arrumado esse tempo pra gente. Eu sei que você vai sair correndo agora pro resgate. E, pessoal, aproveito para reforçar, olha, se quiser trazer algum assunto interessante, manda pra gente, usa nossas redes sociais. A gente sempre vai buscar conteúdo de muita qualidade, né? Então, vocês viram os outros episódios, depois a gente já falou de esporotricose, falamos de que mais? Ajuda aí, gripe. pessoal. De influenza, falamos de processo ético e tem outros aí que estão vindo por aí. A gente vai falar com o Nuno, né, que vai vir no final do ano, de saúde mental. A Bianca está aqui, a gente vai ter que gravar um episódio porque é um ponto muito importante, está fazendo um trabalho super legal. Mas vamos lá, pessoal, chama a gente, prepara, nos acompanha aí no Spotify, nos acompanha nos outros programas aí que tocam podcast no YouTube. E vamos pro próximo. Obrigadão, cara. Obrigado. Valeu. Valeu. Abraço.